Quero te contar agora que Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians e tratado algum tempo atrás como uma das maiores promessas da posição do goleiro no futebol brasileiro, está à disposição no mercado. A imprensa inglesa afirma que o Nottingham Forest já comunicou ao atleta de que ele não faz parte dos planos para a próxima temporada. O Forest, inclusive, procura um goleiro para disputar a posição com o Matt Sells. Como o Carlos Miguel é estrangeiro e não foi utilizado na primeira temporada, foram só 3 aparições, fica ruim para o Forest manter um goleiro que não é titular, bem longe disso, e ocupa a vaga de estrangeiro. Então, a ideia do Forest é negociar o mais rápido possível o Carlos Miguel. Levando em consideração que foram gastos apenas 4 milhões de euros para tirá-lo do Corinthians, dá para imaginar que não exista tanta dificuldade numa negociação com o Carlos Miguel. O grande ponto é que o goleiro, hoje com 26 anos de idade, ainda tem a preferência de permanecer na Europa, apesar de clubes grandes do futebol nacional estarem atrás de goleiros. Tenho contado para vocês que recentemente Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Bahia, por exemplo, se interessaram na contratação de Pedro Morisco, 21 anos de idade, atleta do Curitiba. Um pouco antes, o Palmeiras e o Cruzeiro também fizeram tratativas com Léo Jardim, que optou por renovar seu contrato com o Vasco da Gama. Importante lembrar ainda que dá para dizer que o Cruzeiro saiu dessa disputa por goleiro depois de fechar com o Matheus Cunha, reserva do Rossi, e é também por conta da saída do Matheus Cunha prevista para dezembro que o Flamengo monitora o mercado disposto a trazer alguém para fazer sombra ao Rossi. Só para completar, lembrar que o Carlos Miguel, enquanto jogador do Corinthians, viveu grande fase, deixando excelente impressão. E ele só saiu do Corinthians porque a multa rescisória era das mais baixas, 4 milhões de euros, num contrato extremamente mal redigido pelo então presidente Duílio Monteiro Alves. Pergunta que eu deixo para você, o Carlos Miguel caberia no seu time do coração? Para mim, ele seria titular em praticamente todos os clubes da Série A do Brasileiro. Concorda? Discorda? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Jogo difícil, né, Samuca? Difícil. É jogo pro Cruzeiro voltar aí aos trilhos, né, CJ? O Botafogo joga e deixa jogar. O Cruzeiro vem de um bom retrospecto com o Botafogo, né? Todo mundo se lembra do ano passado, mas em 2023 também teve um 0-0 lá que o Cruzeiro jogou bem, pressionado. O Botafogo já estava ali para perder o título naquela ocasião, né? Mas vai ser um bom duelo e não falo nem em disputa de título, né? Mas o Cruzeiro não pode perder para o Botafogo pensando em G4, em vaga na Copa Libertadores, né? Virou um confronto aí importantíssimo pelo momento do Cruzeiro e pela derrota para o Ceará no último domingo na Série A do Brasileiro, né? É verdade. E o Nicola veio até agora no noticiário dele, falando dos negócios que bateram na trave do Cruzeiro, né? Montoro, Matheus Gonçalves, Brian Rodrigues, Sarmiento, Inestrosa, Gabriel Martinez. E o torcedor tá muito ansioso, tá vendo uma pequena oscilação, que é pequena mesmo, por tudo que o Cruzeiro construiu e fez nesse Campeonato Brasileiro. Uma derrota para o Ceará não pode ser, e o empate com o CRB pela Copa do Brasil, não pode ser tratados como tragédias, hecatombes ainda. Mas por que o Cruzeiro tá batendo na trave? Existe um motivo especial, assim, de conhecimento seu, ô Samuca, ou não? Faz parte do negócio? Então, CJ, até que não, né? Porque eram negociações aí encaminhadas que, quando você chega em valores, em definição de salário, né? Por exemplo, o Matheus Gonçalves, que o Cruzeiro teve tudo acertado e o BAP muda de palavra no último momento, né? O próprio Sarmiento aí, tudo certo com o Brighton, com o jogador também, e depois uma mudança de planos aí do atleta para uma vinda à América do Sul. É claro que muita gente vai falar sobre, né? Mas, por exemplo, às vezes, para um poder aí de convencimento, é aquilo, né? Dobra salário, mais comissão, e isso e aquilo, você vai convencendo no dinheiro, né? E não é um método que o Leonardo Jardim gosta. Eu fiz uma entrevista com ele lá no Espírito Santo e ele falava o seguinte: o desafio que estava tendo para encontrar jogador é que, claro, o financeiro é importante, mas o cara querer estar aqui não somente pensando aí no dinheiro do Pedro Lourenço, né? Então, o Cruzeiro trabalha assim. Penso que agora não é fazer loucura, né? Mas dependendo, se tiver que aumentar um pouquinho mais, alguma coisa assim, penso que o Cruzeiro vai fazer. Eu acho que essa sequência aí
a última entrevista do Leonardo Jardim me mostrou ali um Cruzeiro que passa a ter um sinal de alerta, né? Para dar uma acelerada nessa busca aí por reforços. Até então, o time estava naquela sequência maravilhosa, então você podia até trabalhar com mais calma, né? Encontrar ali um jogador para agradar muito ao técnico Leonardo Jardim, porque a diretoria pensa que neste momento, com contratação pontual, você tem que contratar um jogador que o técnico vai utilizar, né? Para não ser mais um aí. E o Cruzeiro tem alguns já no banco que nem vem recebendo oportunidade, né? E que custaram grana importante. Então vamos ver se agora o pessoal dá uma acelerada aí e às vezes ali no finalzinho ali para um convencimento mesmo, uma coisinha ou outra pode ajudar, né, CJ? Sem Perfeito. fazer loucura. Não Sem precisa de fazer dobrar loucura. salário, comissão, luvas, essas coisas todas, porque aí ninguém sustenta isso, né? Tirando Flamengo e Palmeiras aí, o restante tem que trabalhar ali muito bem. O Cruzeiro treinando nesta sexta-feira e o técnico Leonardo Jardim esperando aí por boa notícia quanto a Fagner. É uma tendência que ele seja liberado normalmente para o domingo. O Fagner não precisou passar por exame de imagem por causa da entrada forte que recebeu de William Potker e ele agora é se recuperar das dores. Vamos ver se participa do treino já nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2. Não deve ser problema, repito, para domingo diante da equipe do Botafogo. O William ontem fez atividade física, vamos ver qual será o cronograma para o atleta nesta sexta-feira. O mesmo vale para Marquinhos, que participou de um pedaço do treinamento e o jogador tinha ficado fora por causa da virose aí, seria até titular diante da equipe do CRB, revelação feita pelo técnico Leonardo Jardim. O restante aí está todo mundo à disposição do técnico para este compromisso diante do Botafogo. O Leonardo Jardim, que não tem nenhuma baixa por suspensão, e aí vamos aguardar qual time ele manda a campo. Fica uma dúvida apenas quanto a Matheus Henrique, porque todo mundo sabe que o gramado do Newton Santos, o Engenhão, é um gramado sintético e o jogador vem de uma recuperação recente de cirurgia no joelho. Então, claro que isso vai ser levado em conta. Vamos acompanhar se o atleta vai seguir com o Cruzeiro para o Rio de Janeiro. O Cruzeiro treina hoje, treina amanhã e somente amanhã segue viagem para o Rio de Janeiro. Lembrando que não tem mais ingresso, o Cruzeiro fez até um comunicado de que o setor visitante tem apenas a capacidade de 2.000 e é o setor onde as forças de segurança, as autoridades, definem para setor visitante no Engenhão, no Newton Santos. Claro que quando tiver o jogo com o Cruzeiro no Mineirão, será a mesma carga cedida à torcida do Botafogo, uma carga de 2.000 ingressos. Matheus Candansan, árbitro de São Paulo, apita no domingo. Lembrando que a bola vai rolar às 4 horas da tarde e o Cruzeiro, em termos de Campeonato Brasileiro, precisa da reabilitação após a derrota em casa para a equipe do Ceará. Tá falado, pessoal? Samuca, por que está tão difícil para o Cruzeiro contratar alguém? O mercado tem faltado jogadores no mercado com estilo do Jardim ou é cautela demais? A pergunta do Vitor, Samuca. O Valu, até nas quentes ali eu falei, e mercado? Mercado não tem novidade, mas o feeling agora é que depois dessa entrevista aí do Jardim, eu acho que eles, não sei, óbvio, não tem como a gente afirmar, né, mas que estava assim, uma sequência muito boa, time encaixadinho, então não vou dizer que estava mais criterioso no mercado, mas estava trabalhando ali dentro de uma certa tranquilidade, né? De encontrar um nome que ia agradar todo mundo, ter o aval do Leonardo Jardim, e isso. Agora, eu tenho a impressão que depois de ontem, e vendo que esse tipo de jogo pode acontecer mais vezes, né? Porque claro, né, que, por exemplo, vai vir aí eu não vou colocar o Santos, mas vem quais times aí, hein? Eu acho que o Santos vem para jogar fechadinho, viu, Samuel? Jogou Mas é assim que tem que contra ele o joga com Flamengo muita peça na ofensiva, Vila. Valor.
Mas contra o Flamengo na Vila, bom. Contra o Flamengo ele meteu ali um 4-4-2, 2 linhas bem baixinhas, e aí quando a bola batia no Neymar, ele já esticava para os caras saírem no contra-ataque. E assim, venceu o gol. O Santos, por exemplo, né? Se eu sou um Santos, vendo esses últimos jogos aí, eu venho com o ônibus estacionado. Véio. Então, eu acho que eles viram que, isso pode acontecer mais vezes. O Cruzeiro, todo mundo sabe, né? Que é um time de transição, né? Transição rápida e a turma estudou, né? Então, claro, Botafogo lá no Rio não vai fazer isso, né? Assim como se ele viesse aqui no Mineirão, também não vai. Flamengo, Palmeiras. Teve um time aí que escolheu fazer isso, né? Com um elenco aí. Não, teve um time aí que, se pudesse, entrava dentro do Arrudas e ficava lá quieto. Não ligava nem para os bombeiros resgatar. Então. Aí eu acho que agora a tendência é acelerar, até porque já ficou em atraso, né? Se tivesse todo mundo aí já, o Cruzeiro estaria à frente de muitos, né? Mas aí é apenas um feeling. Já falei aqui, por exemplo, ontem o Jardim revelou aí, e acho que tem mais nomes aí que a gente não teve acesso ainda, né? Que eles conversaram, que eles conversam. Mas quando o Jardim falou do Montoro aí, eu vi até muita gente falando, já foi pro Botafogo, tá muito bem, inclusive. Eu estava até conversando com uma pessoa que participou dessas tratativas aí, que o Cruzeiro chegou, só que chegou depois, Flamengo também chegou, e o staff ali, todo mundo foi ponta firme. E por que eu estou falando desde um tempo aí que, claro, o problema vai ser dinheiro se for para contratar jogador de 20, 15 milhões, principalmente se você for buscar no futebol argentino, que 15 você coloca mais 25, 30% de taxa, né? Então, para esses jogadores aí, o Cruzeiro não pensa que vai fazer esses movimentos agora. Agora, também de 10 milhões aí de dólares, de euros, isso o Cruzeiro pode fazer, porque estava disposto a fazer o Montoro aí. E o cara me falou, Samuel, a parte do jogador, o staff, todo mundo foi muito firme, porque o Cruzeiro chegou mesmo querendo esse atleta aí, e ele está muito bem no Botafogo, até surpreendendo, né? Uma pessoa me disse o seguinte, já mostra que está pronto, e muitos não pensavam que ia ser assim tão rápido, né? Então, tem dinheiro para contratar dentro aí desse cenário aí de 10, 12 milhões, Valu. Agora é achar essas peças, né? Todo mundo sabe que está inflacionado, né? Mas tem que encontrar jogador. Não acho que tem que contratar por contratar, mas tem que buscar, pedir lá o Joaquim Pinto lá, tem que ser... se Sarmiento, Matheus Gonçalves, Gabri, tem que ter mais um set aí desse perfil aí e você vai conversando. Véio. O que aceitar é trazer no momento e pedir celeridade aí a todo o departamento, né? É o Leonardo Jardim que precisa dar o aval. Então dá um aval de um monte aí e vamos buscar. Véio. Porque vai ter que acelerar, véio. Vai ter que acelerar. Vai. A grande questão é que a necessidade, né, Samuca, Pedro e Rafa e todos que estão com a gente, a necessidade se tornou urgência hoje para mim, né? Deixaram a necessidade, deixaram não, né? Aconteceram situações também. O staff do Montoro tá certo, tá? Foi legal com o Botafogo, mas eu fico pé da vida que na nossa vez o staff, faz e anda pra gente. Eu repito, eu estou elogiando o staff do Montoro. Aí, na nossa vez, o staff faz e anda. Chega disso, viu, gente? Chega disso também. Então, até pegando a necessidade se tornou urgência. O Jardim, aspas para ele, disse ontem na entrevista coletiva o seguinte: precisamos procurar jogadores que possam fazer a diferença, outras qualidades que possam acrescentar as características que temos. Procuramos esse jogador que possa vencer duelos em um drible. O Fabrício até destacou, né, Pedro, quando ele fala também lá que achou que no Brasil iria encontrar vários desses jogadores capazes de 1 contra 1. Foi muito legal ontem no nosso dia de jogo também a fala do Fabrício nesse sentido, Pedro. É isso, Valu. Você está com dificuldade de achar esse atleta no Brasil, expande a busca
é o que o Samuel falou, né? Pede aí o Joaquim Pinto para chegar com uma lista de 7, 8 caras. O Jardim, quem dessa lista se aprova? Se ele aprovar os 8, começa a negociar com todo mundo, mas tem que ter celeridade. Eu entendo essa questão do valor, mas tem opções. Não estou falando que ele é um super jogador, mas a gente viu aí o River poderia ter fechado com o Cepeda no Colo-Colo por 4,5, se eu não me engano, de euros. O Cruzeiro pode pensar num acordo desse nível, então pode ir atrás do atleta. É um atleta jovem, é um atleta que está ali buscando o seu lugar ao sol na seleção nacional, tem conquistado, então ele vai querer vir para o futebol brasileiro, que é a principal liga do continente, e manter o nível, mas aí o Cruzeiro precisa de contratar, o Cruzeiro precisa de achar esse cara. Eu concordo muito com você, Valu, a postura do staff do Montoro, ela é louvável. A gente sabe que nem todos os staffs são assim no futebol, mas em algum momento também, quando, pelo menos da minha opinião, quando todas as negociações começam sempre a ter algum tipo de quebra, a Rafa lembrou muito bem, né? De alguma ponta isso deve estar com algum problema, porque o Pinto apresenta os nomes, o Leonardo Jardim aprova, o Cruzeiro vai atrás, e aí o Cruzeiro tem uma dificuldade de fechar. Então, a gente precisa também de rever alguma coisa está acontecendo e o tempo está passando. E você deu ali um limite, e eu concordo muito. Para mim, o limite é esse jogo contra o Santos, que aí a gente vai ter uma semana, o cara não vai precisar de fazer, como você falou, né, um treino corrido ali e escutar muito mais o treinador do que propriamente conhecer os companheiros treinando, para depois iniciar um jogo sem qualquer adaptação. Então, ele vai ter uma semana para trabalhar, mas o Cruzeiro precisa de celeridade. Não acho que é uma terra arrasada, como eu vi algumas pessoas tratando. É óbvio que é muito legal viver a sequência que a gente viveu, mas em algum momento ela poderia acabar e ela acabou. Agora, o Cruzeiro precisa de corrigir o que está acontecendo. E acho que o Leonardo Jardim, ele fez questão de falar sobre isso, né? Equipes vão vir ali fechadas, vão vir ali mais recuadas, e a gente vai precisar desse cara que faz a diferença num espaço reduzido. Então, para combater, talvez, ou para ajudar a diminuir os efeitos dessa regressão à média que o Cruzeiro vem vivendo, eu acho que é importante o Cruzeiro dar celeridade a esse processo de contratação, porque até aqui eu acho que o Cruzeiro tem sido moroso no mercado. O ponto para mim, Valu, Pedro, Samuca e amigos que nos acompanham, é que, independente dos resultados em campo, as carências do elenco do Cruzeiro já haviam sido apontadas, mapeadas pela comissão técnica, e o departamento de scouting já vem trabalhando, indicando nomes há algum tempo, independente. Então, mesmo no momento em que o Cruzeiro vinha na sequência de 15, 16 jogos sem perder, esse trabalho já estava sendo feito. O ponto aí é que o departamento de futebol não está conseguindo materializar essas indicações em contratações. E é isso, para mim, que tem que ser o nosso foco, independente do resultado esportivo, porque o Cruzeiro vai ganhar, perder ou empatar. Flamengo tropeçou recentemente contra o Santos, o Palmeiras tropeçou recentemente contra o Mirassol, o Botafogo teve um tropeço em casa diante do Corinthians, jogou muito melhor no primeiro tempo e no segundo tempo permitiu o empate à equipe corintiana. Então, os tropeços acontecem, inclusive, nas melhores equipes que têm os melhores elencos. Não se trata disso. Se trata de um Cruzeiro que já tinha mapeado, já tinha identificado as suas carências e não conseguiu trabalhar nelas, e também não conseguiu negociar aqueles atletas que o treinador já deixou muito claro, inclusive em entrevistas, que não é muito comum aqui no Brasil, né, mas ele é muito direto e objetivo, já deixou muito claro que não conta com esses atletas para essa temporada, pelo menos. Então, o Cruzeiro precisa, através do seu departamento de futebol, aí eu não sei, é o Pelaipe, é o Pedro Júnior, é o Pedro Lourenço, quem negocia pelo Cruzeiro, quem está à frente das negociações, não tenho certeza de quem é essa figura, isso não está claro para a gente, mas seja quem for, ou se for os três, precisam resolver, precisam acelerar, porque o Cruzeiro precisa resolver esses problemas para seguir sendo competitivo em busca do seu objetivo, que é a vaga na Libertadores de 2026. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.